usamos 3 colheres de sopa e para os homens vou usar umas 6, o dobro, que seria equivalente a 2 dessas colheres maiores que você vai encontrar se fosse no restaurante. Para mulher uma dessa e para homem 2. Isso, exatamente. Tá. E feijão? O feijão é bem interessante. Sabia que ele passou na nossa pirâmide a ocupar o mesmo espaço que a proteína, a pirâmide recente? Ah, tem muitos vegetarianos hoje em dia que não comem que a proteína quantidade animal mesmo de proteína é bem grande. Bem interessante desse grupo todo, não só feijão, lentilha, grão de bico, soja. Então, se você come uma quantidade um pouquinho melhor de feijão, por exemplo, uma sopa de feijão de entrada, ou mesmo um feijão, uma feijoada, um feijão branco, ou uma salada de feijão de grão de bico, você pode pegar menos proteína nesse dia. Porque o feijão ele tem uma quantidade muito grande de proteína. E o coração agradece, vegetal, né? Você come menos animal. E fora a fibra, né? Ele tem uma fibra muito boa. Eu amo feijão, acho tão gostoso. Assim, vamos calcular mais ou menos igual, uma concha para mulher e 2 para homem. Tá. Concha média, né? Regular. Não é aquela concha, é uma concha, aquela concha normal. Então, mais ou menos 5 colheres para homem, 4, 5. E umas 2 a 3 aqui para as mulheres. Certo. É uma marmitinha boa, dá para comer bem. Principalmente aquela salada no início. Sim, sem dúvida. Ou seja... Eu gosto muito de salada também, de leguminosa. Então, às vezes, se eu vou no self-service, eu vejo que já tem, muitas vezes aí já não pego o feijão. O excesso também não é interessante. Ele causa um pouquinho de desconforto intestinal, então não é interessante. Aí vamos para a proteína. Então aqui a gente optou em pegar todas. Peixe, a carne vermelha, o franguinho grelhado e o ovinho pochê sem gordura. De novo, né? Vai depender das quantidades de proteína por dia. Pegar aí um homem de 80 quilos. A média de 1 gramo por quilo de peso. E mulher pessoa saudável 50, que faz até umas 2, 3 vezes na semana tal de atividade física, que não tem um excesso, né, de atividade. Aí já seria um outro cálculo. Você, por exemplo, na nossa faixa, você imagina 60 quilos. Tá. Você tem uma ideia, 100 gramas de carne vermelha tem 25 a 30 gramas já de proteína. Olha! Então, 1 gramo de peso, quer dizer, um bifinho na hora do almoço e um menorzinho no jantar, ou um iogurte que é mais 10 gramas. As pessoas têm aquela coisa de ter que comer um boi inteiro. Não precisa. Física, Exato. A carne vermelha é um pouco mais, né? Tem 25 a 30, a carne branca um pouquinho menos de proteína, mas é bem interessante também. Você tem menos colesterol, menos gordura na carne branca. Eu acho interessante variar. Hoje em dia a gente também tem uma linha meio que uma recomendação meio que geral de menos consumo de carne vermelha. Com certeza. Umas 2 a 3 vezes por semana, a menos que você tenha uma limitação de um colesterol, de algum problema digestivo. Aí também. Menos ainda. Isso. E o que a gente vai escolher aqui, hein? Um franguinho? Franguinho é universal, né? Todo mundo adora. Adora. E outra, Bianca, não tem que ser aquela coisa de só grelhado, sem gosto nenhum. Não. Eu adoro um molhinho, não. Eu acho que você deve variar o dia a dia. Acabou de grelhar um franguinho, joga ali um suco de limão, um suco de laranja, pica um alho poró, uma cebola, um tomate, um pimentão colorido. Eu acho que dá para até um vinho, de vez em quando, um shoyu, mudar um pouquinho. Mudar um pouquinho, também acho. Então a gente fica sempre no clássico. Ninguém merece. Aliás, eu nunca faço. Eu faço sempre o frango, depois eu ponho algum molho, né, na culinária. Light, não é maionese, não é maionese. Gosto de abafar um pouquinho para... Mostarda também é legal. Isso, eu gosto de abafar um pouquinho a fritura, o grelhado, para não ficar seco. Porque no dia seguinte, se você deixa só grelhado, ele vai ficar seco. Então, eu gosto de pôr esse molhinho, pode ser de limão, de maracujá. Que a maracujá é uma delícia, aí com você peixe abafa um também. pouquinho aquele vapor, vai deixar um pouco mais molinho, hidratado. E não vai ficar seco o dia seguinte. Maravilha. Vamos pegar um bife para o homem. E para o homem? Eu poria o peixe, nós recomendamos o peixe pelo menos 2 vezes na semana. Isso é bacana. Bastante interessante. Ele é uma o peixinho tá aqui, ele tá meio grelhadinho, ele representa com uma casquinha. O ômega 3. Tá bem feito. O ômega 3, o salmão, inclusive, 2 vezes na semana, 2, 3 vezes. Eu gosto muito no jantar. No jantar, né? Às vezes uma carne um pouco mais pesadinho no almoço. Sim. E no jantar um peixe grelado. E o ovinho? O ovinho também super legal. Então, eu deixei o ovo ali, não que eu estou desprezando ele, eu acho um ótimo alimento. Perfeito. Eu adoro o ovo. Por quê? Porque ele te dá uma opção. Tá. Muita gente fala, pega o bife que quer, depois vai pegar mais o ovo, aí vai passar essa proteína. Né? Por que eu não poderia fazer isso aqui? Então, vou pôr um menos, um menor, e vou pegar agora meu ovo.
Ah, legal. Eu gosto. Quando eu vou, principalmente em restaurante por quilo, eu sempre gosto de dividir para ficar com vários sabores, né?